Olá, queridos alunos do quarto ano, tudo bem com vocês? Hoje vamos iniciar mais uma aula de matemática e é sobre uma temática que vocês já conhecem bem, já trabalhamos sobre ela. Vamos ver se vocês recordam qual é a nossa temática, se vocês lembram o que já trabalhamos, os conceitos e todos os pontos importantes necessários para a gente trabalhar as questões de hoje. Então vamos entrar na nossa aula? Vamos lá, gente, concentração para a nossa temática do dia e vamos continuar trabalhando aqui com as medidas de comprimento. Vocês sabem o que são as medidas de comprimento? É claro que sim, né? Porque já trabalhamos sobre ela. Olha só, a nossa habilidade do dia vai ser o seguinte: relacionar as unidades de medidas de comprimento, quilômetro, o metro, o centímetro e o milímetro. E essas unidades de comprimento, vocês já conhecem um pouquinho sobre cada uma delas. Vamos dar continuidade. Mas antes de tudo, vamos passar pelo nosso slide onde eu chamo a atenção de vocês. É aquele momento que se a professora estivesse entrando numa sala de aula, ela estaria organizando a sua sala. E é esse momento que eu estou organizando aqui. E vocês aí de casa estão aí se organizando também. Olha só, pegue o seu material, caderno, estojo, isso vocês já sabem muito bem. Façam as anotações importantes, tire sempre as fotos, os prints. Eu tenho curiosidade para saber quem é aquele aluno que está aí tirando as fotos e fazendo aquelas anotações importantes. Não é tirar foto de todos os slides, mas algum ponto importante que vocês queiram deixar registrado. E a concentração, que é fundamental nesse momento. E por último, registrar sua aula na nossa plataforma, que também é muito importante. Mas olha, estão concentrados de verdade? Hein, pessoal? Eu quero falar para vocês, gente, antes de dar início aqui às nossas questões, que tudo que a gente trabalhamos, ele segue uma sequência. Então, cada aula ela é essencial para a aula seguinte. Se vocês perderam a aula passada, lógico que vai ter uma dificuldade maior em compreender o que está por vir. Mas quando você acompanha direitinho, tudo se torna fácil e prazeroso de aprender. Então vamos aqui entrar um pouquinho e hoje vamos trabalhar com as questões. Vamos ver aqui algumas historinhas matemáticas, vamos nos apropriar dos termos matemáticos. Vamos entender mais um pouquinho sobre essa temática, que é as medidas de comprimento. E aos poucos eu vou relembrando um pouquinho do que a gente já trabalhou nas aulas passadas, certo? Para isso, mais uma vez eu repito, eu preciso que vocês estejam concentrados, mas concentrados mesmo, tá bom? Vamos aqui iniciar com a nossa primeira questão. E o que pede a nossa primeira questão, gente? Vamos ler juntos? Todo mundo aí sentadinho na frente da sua tela, acompanhando a leitura. Primeira questão diz assim: de uma determinada cidade para a praia mais próxima, a distância é de 435 quilômetros, olha só, km, quilômetros. Sabemos que o caminho percorrido já chega a 225 quilômetros. Quanto falta para chegar até o destino? Vamos rever aqui essa história matemática e entender direitinho qual é a operação que vamos utilizar hoje. Quando encontramos um problema, a gente tem que entender o que o problema está pedindo. O problema vem trazendo uma história e a gente vai entender essa história, tá bom? Aqui fala que de uma determinada cidade até a praia, uma pessoa foi dirigindo e já tinha percorrido a distância de 435 quilômetros, né? A praia mais próxima, ela tinha a quilometragem de 435 quilômetros. Sabendo que o caminho já percorrido é de 225 quilômetros, quanto falta para chegar até o destino? Então, quanto falta? Quando eu pergunto quanto falta, eu vou fazer aqui o quê? Qual é a operação que vocês acham necessária nesse problema? Vocês conseguem identificar qual é a operação que vamos utilizar? Bom, se a distância até a praia é 435 km, quilômetro, e já foi percorrido 225 km, então a gente vai fazer aqui uma operação de
subtração. Vamos inserir aqui no nosso QVL os valores. Lembrando que os valores devem ser inseridos de trás para frente. Assim, todos os números ficam na sua ordem, sem entrar no espaço do outro, tá bom? E a gente consegue se organizar melhor e evita alguns erros. Colocando aqui o 5, o 3 e o 4. 435. O que é esse 435? Bom, é a distância até a praia mais próxima, que é 435 km, quilômetros. E agora o que podemos fazer? Agora a gente vai fazer o quê? A gente vai colocar o caminho que já foi percorrido. Imagine que até a praia é 435 quilômetros, mas eu já andei uma certa distância. Então falta outra distância. Eu vou descobrir qual é essa distância que ainda falta. Para isso, eu vou fazer, como eu já falei para vocês, a minha subtração. E eu vou deduzir aqui, vou retirar, vou subtrair 225 km. Então, a distância até a praia é 435 km, quilômetros, e o que já foi percorrido, 225 quilômetros. Com essa subtração, eu vou descobrir o que falta ainda para chegar até a praia, tá bom? Então, vamos aqui. Lá nas unidades, vou começar a minha subtração. 5 menos 5. 5 menos 5, eu tenho 0. Na dezena, 3 menos 2, eu tenho 3 e tiro 2, super simples, eu fico com 1. E na centena, 4 e tiro 2. Se eu tenho 4 e tiro 2, eu fico com 2. Então, encontramos aqui, pessoal, um resultado. E o que seria esse resultado? É exatamente o que falta para chegar até o destino. E qual é esse destino? A praia. Então, foi percorrido, a distância é 435 quilômetros, foi percorrido 225 quilômetros e falta 210 quilômetros. Então, vamos colocar aqui a nossa resposta. Faltam 210 quilômetros. Entenderam como é que a gente está utilizando aqui? Qual foi a medida de comprimento utilizada nessa questão? Trabalhamos aqui com quilômetros. Vimos aí quilômetros quando vamos percorrer estradas, né, grandes distâncias. Então, utilizamos essa medida de comprimento. E tudo parte do metro, né, gente, que aprendemos na aula passada. Vamos aqui para a nossa segunda questão. Muita atenção. Olha aqui. Aqui é uma resposta que vamos colocar de forma escrita, tá bom? Júlia mede 155 centímetros. E Pedro mede 1,55 m. Quem é o mais alto? Justifique. Olha só, gente. Eu tenho uma medida de Júlia, que está em centímetros, e tenho uma medida de Pedro, que está lá com a letra M no final, representando metro. Só que depois de 1, eu tenho 55. Esse 55 ele ainda não é um metro completo, certo? Só é um metro completo quando a gente chega em 100 centímetros. Por isso que ele fica lá depois da vírgula. Eu posso ler 1,55 m ou 1,55 m e tá tudo bem. Qual seria a sua resposta? Se Júlia mede 155 centímetros e Pedro mede 1,55 m, quem é o mais alto? Vocês sabem qual é o mais alto? Vamos ver aqui como é que fica a resposta e vejam aí o que vocês responderam. Os dois medem a mesma altura. A medida de Júlia está em centímetros e Pedro em metros. Nesse caso, não existe o mais alto. Olha só, gente, houve aqui uma conversão de centímetros para metro. Lembrando que a cada 100 centímetros corresponde a 1 metro. Então, essa conversão só pode ser feita de 100 em 100. Tudo bem até aqui? Vamos aqui para a nossa terceira questão. Olha só, pessoal. Complete as frases adequadamente. Vamos ver que frases são essas. Temos aqui letra A, B, C e D. Aí as frases elas estão incompletas. O que vamos fazer nesse caso? Vamos completar as frases com as palavrinhas-chave aqui das medidas de comprimento. Vamos ver se vocês descobrem quais são elas.
Letra A diz assim: o símbolo do centímetro é o... Qual é o símbolo do centímetro que trabalhamos já nas aulas passadas? Vocês sabem qual é o símbolo do centímetro? Bom, o centímetro é representado por duas letrinhas minúsculas. E essas letras são essas aqui, cm. Então, toda vez que depois de um número vocês encontrarem cm, representa centímetro. E assim a gente vai se apropriando dos termos da matemática. É importante a gente reconhecer cada termo, saber ler todos os números, dependente da medida que está sendo utilizada. Então, tudo isso é importante. E para a gente chegar a isso, a gente precisa praticar. Letra B. Para medir longas distâncias, usamos os o quê? Quando a gente vai percorrer longas distâncias, qual a medida de comprimento mais apropriada? Hein, pessoal? Bom, quem respondeu aqui que é o quilômetro, acertou. Então, para medir longas distâncias, usamos os quilômetros do metro, tá bom? Vamos aqui para a letra C. Para medir pequenos comprimentos, usamos então, pequenos comprimentos. Já usamos aqui o centímetro, já fizemos a letra A sobre centímetro, sobre quilômetro. E para utilizar em pequenas medidas, minúsculas medidas, podemos usar o quê? Vocês lembram? Vamos lá. Os milímetros. Então, vamos ler a frase. Para medir pequenos comprimentos, usamos os milímetros do metro. Certo? Vamos aqui à letra D. Palavrinha-chave, é a unidade padrão de medida de comprimento. Qual é a unidade padrão? Falamos também sobre isso na aula passada. E a nossa unidade padrão, onde tudo gira em torno dele, é o nosso querido metro. Então, letra D, o metro é a unidade padrão de medidas de comprimento. Certo? De medida de comprimento. Então, vamos lá. Quarta questão. A metade de um metro é... Essa aqui é uma questão bem interessante, porque muitos alunos param um pouquinho nela. Olha só, eu já trouxe aqui essa fita métrica, e a fita métrica, aquela fitazinha que as costureiras costumam usar, ela vai do 1 até o 150, que representa 1,5 metros. Para mim chegar até 1 metro, eu preciso chegar até o 100. Quando eu chego em 100 centímetros, eu já tenho 1 metro completo. Então, gente, eu quero saber, na quarta questão, a metade de 1 metro é: letra A, 30 centímetros. Letra B, 40 centímetros. Letra C, 50 centímetros. Ou letra D, 60 centímetros. Se 1 metro é 100, então quanto vai ser a metade do metro? Logicamente, a metade do metro vai ser a metade de 100. E a metade de 100, vocês já sabem qual é, que eu sei que todo mundo é esperto. Então, temos ali ó, o 100, que já representa 100 centímetros, que é a mesma coisa de 1 metro. Para mim encontrar a metade de 1 metro, eu tenho que marcar aqui, ó, a metade da medida de 100 centímetros. Então, eu vou marcar os 50 centímetros. Então, quando eu digo a metade de 1 metro, eu digo que a metade do metro é 50 centímetros. Então, qual será a nossa resposta? É a letra C. Olha só como foi fácil, é só analisar as questões e dá tudo certo. Vamos aqui para a próxima. Nossa... gente, eu coloquei aqui também, ó, 50 centímetros, quando vocês também ouvirem alguém falar o termo meio metro, é a mesma coisa que 50 centímetros. Eu gosto de colocar vocês a par de todos esses termos, para vocês não se confundirem diante das questões, tá bom? Quinta questão, vamos entender bem, gente, essa questão aqui. Vamos analisar a imagem. Olha só, a imagem, eu tenho uma pessoa dando passos. E está marcado aí na imagem que foram dados 2 passos, um duplo passo. E esse duplo passo, os dois juntos, mede 1,5 metro, ou 1,5 ou 1,50. Olha só, eu falei 3 formas diferentes de vocês reconhecerem 1,5 metro, tá bom?
Questão 5 diz assim: seu Pedro estava medindo sua sala de jantar com os passos, pois ele sabe que a cada 2 passos ele anda 1,5, aí tem a letrinha M, então anda 1,5 metro. Aí eu coloquei aqui entre parênteses para vocês entenderem, 1,5 metro. Sabendo que ele deu 8 passos de uma parede para outra, qual a largura da sala de jantar de Pedro? Olha só, a gente só vai aí calcular a quantidade em metros e quantos passos o Pedro deu e vamos tentar descobrir. Vamos lá, se em 2 passos ele anda 1,5 metro, então vamos colocando aqui, ó. 2 passos, 1,5 metro. Coloquei a 1,50 que é a mesma coisa, é só para vocês irem realmente se apropriando. 1,5, 1,50, tá na mesma ideia. Então, em 2 passos ele anda 1,5 metro. Mas ele não deu só 2 passos. Vamos aqui, mais 2 passos, então já são 4 passos. Então, mais 1,5 metro. Mais 2 passos, então já são 6 passos. Mais 1,5 metro. Mais 2 passos, e aí? Aí ele já chega à quantidade de passos que ele deu de uma ponta para a outra da parede. Então, mais 1,5 metro. Então, 2 passos, mais 2 passos, mais 2 passos, mais 2 passos. O que que eu fiz? Eu repeti, né, a metragem aqui, a medida que ele andou em cada passo. Em cada passo, ele andou 1,5 metro. Então, vamos aqui. Já foram 8 passos. E agora, quanto foi que ele andou? Eu posso fazer de 2 formas. Eu posso simplesmente somar todos esses valores de uma vez só, ou posso simplificar isso através de uma multiplicação. E aí eu faço o quê, pessoal? Eu venho bem aqui, ó, colocando os meus valores. Eu vou botar bem aqui, ó, 1,5 metro, né? 1,50 ou 1,5 também posso colocar, não tem problema. E vou fazer a multiplicação por quanto? Por 4. Por que 4? Porque eu utilizei a medida aqui 4 vezes. 1,5 metro, mais 1,5 metro, mais 1,5 metro, mais 1,5 metro. Então, vou multiplicar por 4, porque eu preciso repetir essa medida 4 vezes para me descobrir qual é a largura dessa sala de jantar de Pedro. Então, vamos lá. 4 vezes o zero, todo número multiplicado por zero é igual a o próprio zero. 4 vezes o 5. 4 vezes o 5, eu tenho 20, coloco o 0, elevo 2. E 4 vezes 1, eu tenho 4, mas tenho 2 lá em cima, então eu acrescento 2, eu fico com 6. E olha só, qual seria a nossa alternativa correta entre as que está aqui na telinha de vocês? Letra A, B, C ou D? Então, vamos marcar aqui 6 metros. Então, qual a largura da sala de jantar de Pedro? A largura da sala de jantar de Pedro, que ele mediu em passos, é de 6 metros, certo? Então, tudo bem até aqui? Essa questão exige uma boa interpretação, a gente tem que raciocinar bem para entender, colocar no papel, rabiscar mesmo tudo, para a gente ir aí encontrando estratégias. Vocês percebem que a gente não precisa fazer só com a multiplicação, existem outras formas. Talvez você tenha feito de uma forma diferente. E não está errado, tá bom? Vamos lá. Sexta questão diz assim: na fila de um caixa, o distanciamento social é de 2 metros. Sendo assim, quantos metros Renato está de Bia? Aí eu tenho aqui o Renato, a Marlene, o Bruno e a Bia. E fala aqui que o distanciamento entre um e outro é de 2 metros. Então, entre Renato e Marlene, 2 metros. Marlene e Bruno, mais 2 metros. E Bruno e Bia, mais 2 metros. Mas eu quero saber de Renato até a Bia, quantos metros de distância eu tenho. Então, olha, é entre eles dois aqui. De Renato até a Bia, quantos metros eles estão de distância um do outro? Para isso, eu vou fazer o quê? Eu vou calcular toda essa metragem aí na distância, que tem pessoas também ao meio, que estão um distante do outro. Então, eu vou calcular todos os 2 metros que eu estou vendo. 2 mais 2 mais 2. E é uma continha super simples de fazer. Então, 2 mais 2 mais 2, eu vou encontrar aqui na letra C, 6 metros. Simples assim, só questão de interpretação, colocar, rabiscar aqui um pouquinho e a gente encontra assim a resposta correta. Vamos aqui, gente, para a 7ª questão. Para andar na montanha-russa, a altura mínima
é de 1,5 m. Roberta mediu 1,40 m. E Arthur, 1,55 m. Quais são as perguntas? Vamos aqui ver o que está pedindo na nossa pergunta. Quem pode andar na montanha-russa? Letra A. E aqui era para ser a letra B, gente, olha. Erramos, mas vamos corrigir aqui. Letra B. Quanto de altura falta para Roberta poder andar na montanha-russa? Então, vamos responder logo a A. Quem é que pode andar na montanha-russa? Bom, se a questão diz que para andar tem que ter uma medida mínima de 1,5 m, então quem pode andar é quem tem de 1,5 m para cima. Quem tem abaixo de 1,5 m não pode andar na montanha-russa, aí tem que esperar crescer, tá bom? Então, quem pode andar nessa montanha-russa? Olhando para a Roberta e para Arthur. A Roberta mede 1,40 m e o Arthur 1,55 m. Então, o Arthur ele está acima do que está sendo solicitado na altura mínima. Então, quem pode andar, por enquanto, é só o Arthur. E aqui, que seria a letra B, quanto de altura falta para a Roberta poder andar na montanha-russa? Bom, de 1,40 m até 1,50 m, a gente precisa de mais 10 centímetros. Então, para a Roberta andar na montanha-russa, ela precisa crescer mais um pouquinho. E quanto? Mais 10 centímetros. Crescendo 10 centímetros, ela vai ficar com 1,5 m, que é a altura permitida, a altura mínima permitida para andar na montanha-russa. Então, a Roberta vai ter que esperar mais um pouquinho para crescer, tá bom? Vamos aqui para a 8ª questão. Vamos ler direitinho. Assinale o item que não é usado para medidas de comprimento. Vamos lá. Eu tenho aqui a régua. Eu tenho aqui um metro articulado, né, gente? Tem um relógio. Eu tenho uma trena. E eu tenho uma fita métrica. Desses itens, eu tenho um que não é utilizado para medir comprimentos. A gente já trabalhou sobre esses instrumentos e não é só um que pode ser usado para medir aí comprimentos. Existem vários instrumentos que podem nos ajudar. Mas aqui tem alguma coisa errada. Tem um instrumento aqui de medida, que é de medida também, mas é para outra coisa, não é para a nossa aula de hoje. Que instrumento é esse? É a régua? É o metro articulado, é a trena, é a fita métrica e temos aqui esse relógio também, né? Então, olhando aí as imagens, qual é o que eu tenho que eliminar daqui que não corresponde à nossa temática do dia? Vocês sabem? Bom, quem respondeu o que é o relógio acertou. Então, o relógio, ele é utilizado para medidas de tempo, não para medidas de comprimento. Então, é isso, ele é eliminado daqui. O restante está correto. Vamos agora para a 9ª questão e última questão. Escreva como se lê as medidas abaixo. Coloquei essa questão porque eu acho muito importante trabalhar a leitura, a gente se apropriando aí do dicionário matemático. Muitas crianças veem os números e às vezes têm dificuldade de fazer a sua leitura ou até mesmo a sua escrita. E para isso eu trago essas questões para a gente se apropriar. A gente só vai escrever como é que a gente pronuncia essas medidas. Então, vamos lá? Olha só, letra A, 1,35 e tem o M. Então, como é que eu leio essa medida? Eu estou com a unidade de medida aqui, aí tem o símbolo M. Esse M representa o quê? O metro, não é isso? Então, como é que eu leio? 1 metro e 35 centímetros. Tem gente que lê só 1,35 m. Mas os centímetros correspondem a tudo que vem depois da vírgula. Tá certo? Vamos aqui para a letra B. 1,50 e tem a letrinha M, que é 1,5 m. Então, aqui eu leio 1,5 m, mas também pode ser pronunciado 1,50 m. Lembra lá que eu falei do meio metro? E aqui, 0,80 cm. Esse cm vem de quê? De centímetros. Então, aqui, eu leio 80 centímetros,
Simples assim. Observe que antes da vírgula eu tenho zero, e todo zero à esquerda, ele não tem valor. Então aqui eu não tenho nenhum metro formado, então não vou nem mexer nele, é só 80 centímetros e pronto. E a letra D, pessoal, 400 km. Esse km é utilizado para quê? Para quilômetros. Então é medidas aqui quando é percorrida aí grandes distâncias. E eu leio como esse número 400 quilômetros. Então a gente tem que se apropriar também dessa leitura, temos que nos apropriar da escrita numérica também, entender que essas letrinhas elas têm um significado e isso faz parte da matemática. A gente não pode abrir mão desses conceitos, tá bom? Então vamos aqui, gente, concluindo a nossa aula e para finalizar eu quero deixar aqui vocês com essa frase. Antes de ler a frase aqui para vocês, eu quero saber se vocês gostaram da nossa aula de hoje. A gente já aproveitou muito essa temática, trabalhamos muitas questões e eu acredito que a cabecinha de vocês já mudou um pouquinho em relação a elas. Mudou para quê? Para melhor, né, gente? Porque estamos aprendendo dia após dia. E aqueles alunos que estão em casa prestando atenção, com certeza não estão entrando nessa aula de qualquer jeito. Eles já entram sabendo, querendo aprender, procurando mais objetivos para ultrapassar, que são as nossas questões, e com isso eles vão aprendendo cada vez mais e mais. Já experimentou acreditar em você? Tente, você não faz ideia do que é capaz. Então nunca diga que vocês não podem fazer alguma coisa. Sempre se movam, sempre façam algo novo cada dia, vão buscando aí as oportunidades que vocês estão tendo no seu dia a dia e com certeza vocês não vão se encontrar mais no mesmo lugar dia após dia, não é isso? A gente vai se mover rumo ao sucesso. Um forte abraço, gente, da professora Gleiciane Gomes e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!